Olá, boa tarde a todos. Boa tarde, espero que todos estejam me ouvindo bem. Muito bom estar aqui com vocês. Uma alegria, um prazer participar do debate de hoje. Eu sou a Joyce Ribeiro, sou jornalista, apresentadora do Jornal da Cultura, ao meio-dia, e também escritora. E respondi com muita satisfação e alegria ao convite da Abrale para estar aqui com vocês nessa tarde. Bom, eu vou moderar o debate intitulado Mãe Solo no Mapa do Câncer. Eu tenho aqui alguns dados para dividir com vocês antes da gente começar a nossa discussão. O protagonismo das mães periféricas, negras, solos, para proteger o ambiente familiar da Covid-19, em meio ao contexto de desemprego, de desigualdade, de violência, de insegurança alimentar, foi iminente durante a pandemia. Mas aí eu deixo aqui uma pergunta: quem cuida delas durante uma doença grave como o câncer? A assistência oncológica precisa garantir a promoção dos serviços essenciais para o tratamento de todos, considerando as desigualdades sociais do nosso país, as imensas desigualdades sociais, como o acesso à renda, o racismo, a exclusão, a violência de gênero, que assolam a realidade das famílias brasileiras e principalmente impactam na vida das pessoas mais vulnerabilizadas e mais necessitadas. Aqui alguns números para a gente pensar antes do nosso debate. De acordo com o IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o Brasil tem 11 milhões de mulheres que são as únicas responsáveis pelos cuidados dos seus filhos e de suas filhas e da família toda. Em 2022, o número de mães solo é maior se observarmos e em comparação com os últimos 5 anos. Então, 63% das casas chefiadas por mulheres estão abaixo do nível da linha de pobreza. E o Brasil volta ao mapa da fome. A insegurança alimentar é só um dos fatores que vem escancarar a injustiça social e a desigualdade que assola, né, a vida de milhares de famílias em situação de vulnerabilidade aqui no nosso país. Então, para falar sobre esse assunto, para debater a questão da saúde, do acesso aos tratamentos em meio a essa realidade com indicadores tão assustadores, né, e tão cheios de desafio, eu convido aqui ao palco para iniciar as falas de hoje a Melissa Ribeiro, que é administradora de marketing, sobrevivente de câncer de laringe, fundadora e presidente voluntária da Associação Brasileira de Câncer de Cabeça e Pescoço, a ACBG Brasil. Também eu vou apresentá-las e depois eu chamo individualmente cada um, tá? A Itaciara Monteiro, representante do Departamento de Apoio ao Paciente da Abrale, coordenadora do Comitê de Pacientes Abrale e paciente de leucemia mieloide crônica e também mãe solo. E aqui eu quero destacar que a Itaciara, ela vem contribuir e substituir a fala da Cristiana da Silva Gomes, que teve um empecilho particular e não fará a fala conosco, mas a Itaciara está aqui para representá-la. E depois, mais ao finalzinho, a gente tem uma fala e um recado da Cristiane, ok? Também a doutora Denise Ornelas, que é médica da família e comunidade e mestre em saúde da família pela Universidade Federal de São Paulo, a Unifesp, é coordenadora do Grupo de Trabalho Saúde da População Negra da SBMFC e é diretora de comunicação da Associação Paulista de Medicina de Família e Comunidade. Doutora Denise. E também nós vamos ter a presença virtual aqui conosco da doutora Ana Amélia Almeida Viana. Ela é oncologista, especialista em tumores femininos, associada titular da Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica em Salvador e é membro da American Society of Clinical Oncology e oncologista clínica da Redditor Bahia e no Hospital das Clínicas da Universidade Federal da Bahia. Doutora Ana Amélia Almeida Viana. Então, para a gente começar,
Nós temos alguns minutos de apresentação das nossas convidadas, das nossas palestrantes, e eu começo com a Itaciara Monteiro, que vai dividir conosco a experiência dela como paciente em tratamento oncológico e também mãe solo. Então, Itaciara, por favor. Obrigada, boa tarde a todos. Meu nome é Itaciara, geralmente as pessoas me chamam como Ita, né? Eu sou paciente, inclusive, paciente de leucemia mieloide crônica, já há 22 anos. Então, na época que eu fui diagnosticada, eu vim de Manaus fazer tratamento aqui em São Paulo. Não tinha acesso lá em Manaus no ano de 96. Então, foi aonde a minha mãe me trouxe, né, para que eu conseguisse iniciar um tratamento aqui em São Paulo, porque como eu sou adotada, na época eu não tinha um doador compatível de medula. Então, a minha mãe já começou uma grande jornada, né, desde aí, porque ela teve que largar o seu trabalho, largar a família. Eu tinha um irmão pequeno na época, então ela teve que deixar o meu irmão com o meu pai, primeiramente, para poder vir fazer o meu tratamento aqui em São Paulo. E chegando aqui em São Paulo, na verdade, tudo mudou, né? Foi aonde que realmente eu comecei a ficar um longo tempo de tratamento. E todo esse percurso dos meus 9 até os meus 12 anos foi aonde o meu pai acabou se separando da minha mãe, né? E aonde foi realmente muito mais difícil para que a minha mãe pudesse se sustentar aqui em São Paulo também. Passou por N dificuldades. Chegamos até a passar por casas de apoio também, né, para onde ter o primeiro acolhimento. Naquela época, realmente foi muito difícil para minha mãe poder arranjar um emprego para se sustentar aqui em São Paulo. E eu tinha uma longa jornada de tratamento. Então, assim, o que eu tenho para dizer hoje, eu acho que para mim foi muito importante, vendo a minha mãe, sabe, superar todos esses desafios ao decorrer desses anos, né? Porque foi ela que realmente sempre estava ali segurando a minha mão, dando todo apoio, todo o sacrifício para que eu pudesse passar por todos esses desafios. E hoje eu sou muito grata a ela por ter deixado tudo para trás, sabe, por ter passado por tudo que ela passou aqui em São Paulo. Só não chegou a passar fome, graças a Deus. Mas hoje em dia eu venho contar essa história para vocês porque eu passei por todo o processo do meu tratamento. E assim, eu aprendi muito, Joyce, com a minha mãe nesse decorrer, né, de tudo isso que aconteceu comigo, porque hoje eu participei de uma pesquisa clínica quando eu tinha 15 anos. Então, foi aonde realmente eu sobrevivi novamente, porque eu precisava fazer um transplante de medula óssea e não achava doador. Então, realmente eu comecei a entender, né, o quanto era importante aquele desafio que eu queria realmente dar força para minha mãe, poder dar um melhor, né? Minha mãe estava assim muito cansada, né, por ela ter deixado tudo para trás. Então eu falei, não, eu quero estudar depois que passasse essa fase do meu tratamento e quero dar condições melhores para minha mãe. Então eu sou formada hoje em dia em marketing. Não desisti. Quando nesse período depois dos meus 22 anos, que eu já estava no processo, já num tratamento mais estável da leucemia crônica, eu comecei a fazer a faculdade, né, me formei minha primeira faculdade, e eu falei assim, vou continuar estudando, batalhando, para que eu pudesse dar esse sustento melhor, né, para minha mãe. E hoje em dia eu estou me formando, já minha segunda faculdade, vou ser enfermeira, se Deus quiser, me formo esse ano, final do ano. E para mim foi muito importante também essa rede de apoio, também, principalmente da Abrale, que foi onde eu tive a oportunidade também de conhecer, e a associação também acabou me dando essa ajuda como profissional, né? Me deu o primeiro emprego, onde que eu pude me qualificar cada vez mais, entender melhor. E eles, a gente sabe que um paciente oncológico, né, no meio de uma cidade como São Paulo, é muito difícil de conseguir um emprego, né? Tem que pagar aluguel, as medicações que nós tomamos também, que muitas vezes o SUS não fornece, é muito caro. Então, eu tive que realmente trabalhar muito cedo para poder ajudar minha mãe aqui em São Paulo. E eu sou muito grata por isso, sabe? Porque, além da minha mãe ter sido, né, ter vindo para cá me trazer e, de repente, aconteceu dos meus pais se separarem, a minha mãe ficou sendo mãe solo até hoje, né? Até hoje ela me ajuda a dar uma força. Então, falando até rapidamente para vocês, eu tenho um filho hoje em dia de 13 anos. Então, eu sou mãe solo hoje em dia,
né? Infelizmente, meu casamento não deu certo, então eu batalho muito mais por conta disso. Hoje em dia, não só pela minha mãe, pelo agradecimento, pela gratidão, mas também por querer dar uma melhor educação para o meu filho também. Eu acho que a educação para a gente está em primeiro lugar, independente que a gente more numa comunidade ou não, né? Mas eu acho que a gente tem que tem que passar isso para os nossos filhos. Então, hoje em dia, eu trabalho, eu estudo, eu tenho a minha vida muito ativa e também todo mundo fala, mas você é pobre, você não pode isso. Espera aí, não é porque você é pobre, que você é da classe B ou C, que você não pode ser uma doutora, que você não pode ser alguém na vida. Então, hoje em dia, eu só tenho realmente, eu me esforço cada vez mais para mostrar, não só para mostrar, principalmente para minha mãe, para o meu filho, que nós somos capazes e a gente está vencendo a cada dia. Parabéns, parabéns. A gente tem mais para conversar. Palmas para Itaciara. Obrigada. Obrigada por dividir, por compartilhar conosco. Itaciara, a Melissa também tem alguns minutos agora para a gente conhecer um pouco mais e depois estender a conversa. Melissa, por favor. Vem. Espera aí que eles vão te dar uma orientação para sair o som melhor. Aí você direciona, tá? Obrigada. Eu vou direcionar aqui e você vai onde está melhor. Me ouvir melhor? Sim. Que ótimo. Se não for pra causar, eu nem saio de casa, né, gente? Boa tarde a todos. Eu sou Melissa Ribeiro, mãe solo de um garoto maravilhoso chamado Gabriel Marmentini, hoje com 29 anos, doutorando em administração. E aí tá levantando uma bola pra melhorar o terceiro setor hoje, com jovens aguerridos, que além de ter toda uma vocação didática, acadêmica pra transformar o Brasil, ele teve uma mãe diagnosticada com câncer de laringe aos 38 para 39 anos. Eu venho de uma família disfuncional desde os 8 anos de idade. Me casei, na verdade não, né? Eu vim morar junto, porque eu sou daquela época de que tu mora junto, é concubina, aquelas coisas assim, né? A gente não casou, mas ficamos juntos 12 anos. E aí veio meu presente, Gabriel, aos 4, nos separamos do pai. Então essa coisa do tema mãe solo pra mim é muito pertinente. Numa época em que as mulheres não tinham um quinto do espaço que tem hoje pra trabalhar e ser mãe solteira e sentar na mesa pra dialogar com homens numa visão corporativista machista. E essa foi a mãe do Gabriel que teve que passar durante os seus 11 anos trabalhando dia e noite, pagando babá pra ajudá-lo na escola, porque a gente não tinha opção, né? Então a questão não é se eu sou da periferia A, B ou C, a questão era eu por mim com meu filho. Superada essa fase, a gente conseguiu montar uma pequena empresa de marketing. Já tinha uns 8 anos. Diria que estávamos indo por uma solidez financeira, né? Um pouquinho mais de calma na alma, né? Sem ter que correr atrás pra pagar a conta de luz. E aí eu me apaixonei por um cara que tinha a mesma idade que eu e nunca tinha sido casado.
Aí eu digo, pô, legal, uma pessoa que me aceita mais velha. O filho já tava com 12 anos, acho que na época, 18, 14 anos na época. E se mostrou interessado em abraçar essa mãe solo com esse filho que é meio meu chiclete. A gente é o Tico e Teco lá na associação. A gente criou esse nível de cumplicidade, de amizade, de respeito. E aí eu digo, então tá, então vamos deixar esse cara entrar na nossa vida e vamos casar. 8 meses depois que eu casei na igreja de véu e granada, do jeito que todo mundo sonha. Quem não sonha às vezes mente, mas tudo bem. A Melissa começa a tossir, começa a passar mal, e eu digo, ué, o que tá acontecendo? E aí, pra encurtar a história, com 1 ano e 2 meses de casada, a Melissa tem câncer de laringe. Eu tinha 39 anos. Um cara recém de entrado na minha vida. Não vou dizer que ele é pai do Gabriel, porque ele não é até hoje. Eles são amigos, se respeitam. Mas essa ligação de pai e filho não existe. E aí eu digo, poxa, vou morrer aos 39. Acabei de casar com o cara, com o azarado que é esse homem, né? Aí falei pra ele, vamos cancelar esse casamento. Ele disse, por que, tá louca? Digo, louco, tu, né? Levou a vida inteira pra ter um relacionamento sério e pegou uma bichada. Ele me olhou bem sério, eu jamais vou esquecer isso. Ele disse, tu não me ama, amo, tu faria isso comigo. Ah, mas eu sou mulher. Desculpem os homens. Mulher não rói a corda, agora a gente não pode dizer as mesmas coisas de alguns homens. É isso que eu venho trazer pra vocês. O meu câncer trouxe um abismo de já perder a voz antes mesmo de iniciar tratamento. Então tem mulheres que me dizem, eu consegui fazer meu tratamento de câncer de mama, de leucemia e manter uma vida mais ou menos normal. Não, eu não consegui porque eu não conseguia falar. Então eu já fechei a empresa e tinha compromissos pra honrar contratos assinados. Aí vai lá meu filho com 18 anos de idade, fazer um evento estadual inteiro, sozinho com a minha equipe. E aí tu lá toda arrebentada na cama, com sonda, tu pensa, gente, eu não posso morrer, esse guri precisa de mim ainda, recém passou no vestibular. E aí tu começa a pensar, tá, se eu morro, mãe solo, né, cadê o pai desse guri? Ou ele nunca teve antes muito presente. Posso até chamar e vai tentar se aproximar mais e tal, mas não vai suprir a falta que esse guri vai ter da mãe agora. Mas beleza, começamos toda uma construção de resgate desse relacionamento. E aí eu comecei a fazer parte de um grupo de pacientes no hospital de referência onde eu moro, que é Floripa, aquele lugarzinho feio. E lá eu descobri que tinham outras mulheres igual a mim, pretas, pardas, de comunidades muito humildes, e que foram abandonadas pelos seus maridos depois de um câncer igual ao meu. Aquilo me trouxe uma sensação de culpa de estar viva, sabe? Tipo, de novo, é sempre quem não pode. Não posso rimar, mas quem não tem muita condição não consegue melhorar o que já tá ruim. Que foi o que o pai falou lá no almoço. Ele disse, o meu filho morreu porque não teve acessos e hoje eu tô ouvindo a palestra de um pai que teve um pouco mais. Isso não é muito justo. E aí a Melissa, com a ajuda desse filho que foi o meu chaveirinho de bolso, fundou uma associação para tentar conhecer um pouco mais essa realidade das mulheres e homens deste Brasil que têm cânceres de cabeça e pescoço. Eu não sei se todos aqui sabem o que é o câncer de cabeça e pescoço, mas não é na cabeça, tá? Lá é câncer de cérebro, é na face, é na pele do couro cabeludo, é no nariz, é na ponta da orelha, é no lábio, dentro da garganta, é na tireoide. Quase não se ouve falar.
razão pela qual meu diagnóstico tardio impediu que eu não perdesse a voz, ou que eu não me transformasse duplamente numa deficiente. Eu tenho a deficiência fonatória, eu tenho a deficiência respiratória. Narizinho gordinho é pra segurar o abrindo, porque eu só respiro pelo buraquinho. E esse povo todo escondido aí pelo Brasil porque é feio, né? A cirurgia lá tem mau cheiro, ela não é agradável de ver, ninguém tem muita vontade de ajudar a fazer uma limpeza. Daí tu consegue imaginar se um homem tem condição disso tudo, às vezes não tem. Aí nós temos pacientes que ligam na associação tentando suicídio porque ela já não se reconhece mais naquela imagem, com uma parte da bochecha toda deformada porque ela teve um câncer ou de gengiva, ou de maxila, ou de palato. Isso tudo fez com que a minha história ruim fosse motivada para fazer algo melhor com esse filho solo, que hoje é nosso diretor executivo, que apesar de ter dito que só chorou 2 vezes na vida, e uma delas foi no dia da minha cirurgia, porque ele achou que eu não ia voltar. Aliás, todo mundo achou. Mas eu voltei, né? Vaso ruim não quebra, eu tô aqui a trabalho, não é a passeio. Então a gente precisa hoje falar de uma outra coisa. Essas mães solos deveriam ter um acolhimento diferenciado nas instituições de referência de câncer, porque ela tem que trabalhar para dar de comer. Ela não vai conseguir ficar 5 ou 6 meses sem trabalhar, sem dar de comer. E quem vai dar assistência aos dois? Aí sabe o que ela faz? Ela desiste do tratamento. Isso não é justo, né? As mulheres sempre ajudam a família a fazer tudo. É vó que cuida de neto, é mãe que cuida de sobrinho. Então assim, vamos levar isso para uma discussão mais adiante. O que os nossos cagões e magões podem e devem fazer de acordo com a habilitação que eles recebem do Ministério da Saúde. Acolher casos especiais, mas é acolher direito. Dá o passe pra ela vir fazer radioterapia todos os dias. Dá o almoço lá porque ela fica 5 ou 6 horas esperando a fila andar. Isso é tratamento humanizado. Isso é tu entender quem realmente é o vulnerável, porque o mundo gira na gente. Hoje sou eu que preciso, amanhã pode ser tu. Então me ajuda a mudar isso hoje, para que no futuro os próximos diagnósticos sejam melhor acolhidos. E para finalizar essa primeira fala, o câncer de cabeça e pescoço no cenário da oncologia só cresce. 3º lugar, se somar todos os sítios. O que é sítio? É o lugar onde ele acontece. Naso, oro, faringe, tireoide, esôfago. Se eu somar todos, eu sou o 3º câncer. Porque tem gente que a gente não ouve falar, ou a gente não apoia, ou a gente não investe, porque ele é muito pequeno. Ele é pequeno, mas ele mata em menos de 6 meses. Então, aos meus amigos aqui de causa, as indústrias, as empresas, as pessoas físicas que estão aqui sentadas, doem para as organizações sociais. A gente precisa desse apoio. Nós fazemos o que o governo não dá conta e não vai dar nunca. Esse país é grande demais. E esse é um problema de todos nós. Obrigada. Obrigada, Melissa, pela primeira fala. Agora, por favor, doutora Denise Ornelas. Pode ser aí. Olá a todos e todas, boa tarde. Estão me ouvindo bem, né? Primeiro, agradecer a organização, organizar essas mulheres fantásticas, Joyce, Melissa e Tassiara, por estarem aqui junto com vocês, doutora Ana, que também
está lá com a gente no link online. Talvez vocês estejam se perguntando por que uma médica de família e comunidade está fazendo um congresso de oncologia, né? E acho que alguma de vocês também já tem essa resposta, né? Nós, médicos de família e comunidade, nós cuidamos das pessoas desde que elas nascem até o momento que elas morrem, de que elas saem, né, da vida regular, que a gente está acostumado, pelo menos nesse plano espiritual. E com todo esse movimento de estar perto das pessoas, de fazer pré-natal, de fazer atendimentos em todos os ciclos de vida, em todas as faixas de vida, acabamos experimentando e vivenciando junto com os nossos pacientes, muitas vezes os desafios não só dos diagnósticos, de descoberta de um câncer, mas todo o trajeto, né, no cuidado durante esse tratamento. Então, a gente não deixa de ser médico desses pacientes que estão sob cuidados oncológicos, de equipes multiprofissionais, ao contrário, principalmente nós, médicos e médicas de família e comunidade que atuamos no Sistema Único de Saúde, temos uma responsabilidade de fazer, inclusive, a coordenação do cuidado, enquanto esses pacientes, muitas vezes, estão aguardando uma biópsia, estão aguardando um fechamento de diagnóstico, um prognóstico, né, toda a parte de plano de cuidados, toda essa parte de retorno para casa, de cuidado domiciliar, é feito pelas equipes de estratégia de saúde da família, que estão espalhadas em todo o Brasil. Então, inclusive no serviço privado hoje, né, médicos e médicos de família e comunidade já fazem parte da realidade de muitos planos de saúde, de vários pontos de atendimento em que somos, aí temos a função não só de ser gatekeeper, né, de fazer esse primeiro atendimento e encaminhamento, mas também de dar essa continuidade do cuidado. Então, esse é um dos primeiros motivos de estar aqui. E o segundo motivo é por conta do trabalho que a gente vem exercendo no grupo de trabalho de saúde da população negra da Sociedade Brasileira de Medicina de Família e Comunidade. Nesse sentido, a gente tem trabalhado com os aspectos relacionados às diferenças e às desigualdades sociais causadas, né, não só por uma questão de etnia, mas pela questão do racismo no nosso país. Eu acho que é importante a gente começar essa fala delimitando aqui, então, que, com todo respeito à história de Taciara, de todo respeito à história de Melissa, sabemos que muitas mulheres negras solo nas periferias e estão nesse momento atravessando dificuldades para conseguir ter acesso a fazer uma mamografia, a conseguir uma consulta médica, um primeiro atendimento, a conseguir chegar numa unidade básica de saúde e ter a sua queixa valorizada, ter a sua queixa de dor que gere uma consulta com um exame físico, que gere uma validação desse sofrimento, que muitas vezes é encarado como um sofrimento da esfera psíquica, que é encarado como um sofrimento apenas da dificuldade que ela vive na vida dela. Muitos médicos, médicas, enfermeiras nesse país que estão ali na linha de frente conseguem ser sensíveis a entender que essas pessoas têm um sofrimento associado à sua condição, como o Joyce começou fazendo a fala, de estar passando fome, de estar numa situação de escassez, de privação alimentar, de insegurança nutricional. Conseguem perceber que essas pessoas elas estão ali sobre o risco da violência, muita violência nas comunidades, o aumento da vulnerabilidade social, com todas as dificuldades que a gente passou na pandemia da Covid, conseguem perceber os aspectos sociais envolvidos, mas muitas vezes não conseguem dar crédito às dores dessas mulheres a ponto de realmente entenderem que aquele sofrimento que está sim na esfera social e na esfera psíquica também está na esfera física. E aí muitas vezes a gente tem dificuldades para que essas mulheres que muitas vezes tiveram um companheiro, mas não tem mais esse companheiro presente pela violência, ou tiveram relacionamentos e foram abandonadas imediatamente a um diagnóstico, a uma certeza de uma gravidez, né, de um início de uma fase da vida que nem todos esses homens estão preparados para assumir. São mulheres que muitas vezes são mães de mais de um filhos, são mulheres que dentro de um contexto familiar também são provedoras de outros grupos familiares agregados. A gente tem muitas famílias extensas, né, dentro das comunidades. Essas famílias, elas muitas vezes são aglomerados de várias gerações. Então a gente tem a bisavó, com a avó, com a mãe, com as filhas e já com os bisnetos ali, todos convivendo na mesma casa, muitas vezes tendo que utilizar os mesmos recursos financeiros, os mesmos recursos de moradia, os mesmos recursos do sistema de saúde para conseguir ter essa sobrevivência. A gente vive num país onde, epidemiologicamente, a população mais pobre, ela sofre com a tripla carga de doenças, então ela convive ao mesmo tempo com a violência e as questões relacionadas às causas externas, ainda com as doenças infecciosas, o não controle da maior parte das doenças infecciosas. E aí a gente tem doenças crônicas como tuberculose, HIV, hanseníase, entre outras.
e, ao mesmo tempo, também com câncer. Então, a tripla carga de doenças atinge diretamente essas famílias. E, muitas vezes, isso se manifesta de uma forma tardia nesses diagnósticos, porque o atraso nesses diagnósticos e a perspectiva de iniciar um tratamento que possa realmente reduzir a morbidade, que possa reduzir a mortalidade, ele acaba sendo perdido, a gente acaba perdendo time, sem contar nas inúmeras filas que a gente tem, né, no sistema de saúde para os encaminhamentos para exames específicos, para os especialistas, enfim. Tudo isso, quando a gente vai olhar diretamente os dados, né, relacionados à etnia e à autodeclaração de raça-cor, né, a gente no Brasil e no Sistema Único de Saúde deve usar, segundo o Estatuto da Igualdade Racial, o quesito raça-cor do IBGE. Então, as pessoas autodeclaradas pardas e autodeclaradas pretas conformam um grupo que é relacionado à saúde da população negra. E quando a gente olha para esses indicadores, numericamente falando, a gente vai ver que todas essas afecções, que essas doenças, que esses agravos, eles vão ser não só mais prevalentes e incidentes nessa população, quanto mais pobre essa população for, mas que a gente também tem, né, agregado a isso as dificuldades inerentes não só a questões que estão envolvidas socioeconomicamente, mas também ao acesso ao serviço de saúde. Muitas vezes as pessoas, eu vim falando sobre dor desde o início, porque eu acho que essa é uma marca da mãe solo, né? Em contraposição ao que a gente sempre pensa, que mãe solo é a força, que mãe solo é aquela que mais consegue fazer as coisas, é aquela que é provida de uma energia, é provida de um simbolismo na nossa sociedade muito grande, porque afinal é ela que vai ter que lutar não só por ela, mas pelos que estão junto com ela. Essa dor muitas vezes é minorizada por ela e pelos outros. E a dor, a gente sabe, vocês como, né, mais ligados à área oncológica, que é um sinal vital tanto quanto a temperatura, quanto, né, todas as outras questões, a frequência respiratória, a frequência cardíaca, mas muitas vezes essa dor ela é silenciada, essa dor ela é não nomeada, essa dor ela é ignorada. E justamente por essa força, justamente por esse estereótipo de que as mulheres negras elas sentem menos dor. Isso não se dá só no aspecto, obviamente, oncológico, né, desde as maternidades, as mulheres negras elas são tratadas com menos analgesia na hora do seu parto, as mulheres negras elas têm menos acesso a consultoras de amamentação, a processos de cuidados específicos nessas partes do ciclo de vida que exigem, né, a questão da dor. A gente tem vários relatos de crianças, adolescentes que são portadores de anemia falciforme, começam a terem as crises álgicas. E a gente sabe que, comparativamente, os cuidados, por exemplo, de crises álgicas em pessoas negras e pessoas não negras, ele é diferenciado a partir do uso ou não de opioide, por um viés dos profissionais de acharem que as pessoas negras têm maior ou teriam maior facilidade de serem pessoas que iriam virar adictas, por exemplo. Então, muitas vezes, o que se fala sobre dor é descredibilizado para essas pessoas. E aí, quando a gente pensa nesses indicadores e pensa no acúmulo histórico, né, do Sistema Único de Saúde, em olhar para esses dados, a gente vai ter desde 2009, né, no Conselho Nacional de Saúde, uma discussão promovida pelos movimentos sociais negros, da importância de criar uma política específica para essa população, uma política que olhe para esse contexto e consiga prover propostas de solução na mudança da política pública. Então, desde 2009, no nosso país, a gente tem uma política nacional integral de saúde da população negra. Num dos eixos dessa política, que é cuidar dos agravos específicos, com maior incidência e prevalência na população negra, a gente tem lá as questões oncológicas, né? A gente tem menos acesso aos testes diagnósticos, a gente tem maior dificuldade, maior fila de espera para início de tratamento, a gente tem então, prognósticos piores a partir justamente desse atraso, a partir desta dificuldade de incorporação. E aí, olhando para a realidade das mães solo, a gente tem um paradoxo. A gente tem um paradoxo de que ela geralmente é quem cuida, mas na maior parte das vezes ela não é cuidada. E quando ela não é cuidada, a gente está falando não só do momento de ter um diagnóstico oportuno, de uma oferta de tratamento, mas da possibilidade de ter políticas sociais de apoio que consigam fazer com que essa pessoa persista no tratamento, que ela consiga, inclusive, fazer com que a família dela perceba que muitas vezes o câncer, enquanto uma questão genética, também precisa ser rastreado, também precisa ser cuidado para outras pessoas naquela própria família que não teriam esse mesmo acesso. Dentro disso, né, acredito que a gente teve agora, né, durante a pandemia da Covid, um exemplo muito claro de como esse não provimento, na verdade, não olhar dessas iniquidades sociais relacionadas à raça-cor, promoveu uma mudança muito grande entre o número de pessoas que eram diagnosticadas e eram hospitalizadas e tinham acesso a tratamentos em relação
a Covid que permitiram que elas sobrevivessem. Acho que não deve ser diferente com o câncer no nosso país. A gente precisa melhorar esses indicadores, a gente precisa olhar para isso, a gente precisa incentivar que os nossos estudantes de medicina, os nossos pesquisadores, olhem para esses dados, estudem sobre esses dados, produzam sobre esses dados, não só num viés de desagregação do quesito raça-cor, não só esse marcador de diferença em relação à cor das pessoas autodeclarada, mas que entendam que muitas vezes isso é produto também no sistema de saúde que pratica racismo institucional, que não olha para essas diferenças e justamente ao não olhar para essas diferenças diminui acesso, diminui a possibilidade de que essas pessoas tenham informação, diminui a possibilidade de que essas pessoas participem de eventos como o que a gente está aqui, que entendam e esclareçam, né, para as suas comunidades as formas que o câncer se manifesta, as formas de compreensão desse tratamento, de continuidade desse tratamento, dos apoios, como a Melissa trouxe aqui, que são necessários nesse momento. Então, acho que, né, meu tempo está concluído, vou passar para a Ana, que vai contar um pouco mais para a gente dessa realidade, e a gente fica aqui aberta para o debate. Muito obrigada. Obrigada, doutora Denise. E é isso, agora a gente vai conversar com a doutora Ana Amélia, que também vai nos contar nessa primeira fala um pouco da trajetória profissional dela como oncologista e esse olhar, né, mais direcionado para o nosso tema de hoje em relação à problemática e todas as dificuldades enfrentadas pelas mães solo e principalmente as formas de se entender para melhorar de todas as formas essa situação. Doutora Ana Amélia, boa tarde. Boa tarde a todas, a todos. É um prazer estar aqui com vocês, mesmo que aqui de Salvador. Queria muito estar aí, mas tenho certeza que mesmo assim a gente vai conseguir contribuir, né, de alguma forma para essa discussão que é tão vital, né? Quanto mais a gente fala sobre isso, quanto mais a gente ouve as histórias, quanto mais eu ouço a fala dos depoimentos, né, que as meninas deram aí, mais você entende como é importante a gente aprofundar esse debate. Eu estou com a dúvida aqui em relação à minha tela. Está compartilhada aí? Vocês estão conseguindo ver? Nós estamos te direitinho? vendo, sim, está perfeito. Mas a tela está vendo também? Sim, também, acabou de abrir. Pronto. Ok, pronto. Então, pronto. Ó, falar depois de Denise vai ser muito fácil, porque ela simplesmente, né, fez uma excelente introdução aí para mim, abordou vários temas que eu salientei aqui como importantes. A gente vai ver algumas coisas mais em detalhes, porque eu acho importante a gente marcar, falar de alguns indicadores e ficar com isso realmente na nossa mente, né? Levar para o nosso dia a dia para a gente não esquecer e tentar propor mudanças. Então, vamos lá. Agora parece que não entrou a tela. Não. A minha tela, né? Da minha aula. Espera aí, rapidinho. Tá com a tela do Vamos. evento. Pronto, eu vou compartilhar de novo. Espera aí. Estão vendo? E aí, foi agora? Ainda não. Agora sim. Pronto. Agora Pronto? sim. Pronto. Então, agora, né? Pronto. Então, vamos lá. Precisa voltar aquela tela, a outra tela, doutora, que voltou para a tela do evento. Pronto, tá jóia. Então, vamos lá. Então, declaro que eu não tenho nenhum conflito de interesse para essa apresentação. Mães solos do mapa do câncer, né? Dados do IBGE dizem para a gente que aproximadamente 11 milhões de mães, o Brasil possui aproximadamente 11 milhões de mães solo. Elas são responsáveis por 100% dos cuidados com a casa e com seus filhos. E durante o decorrer da pandemia, um outro dado que chamou a atenção é que mais de 50% das mulheres começaram a cuidar de uma outra pessoa, mesmo que não fosse seu filho, mas um parente, um pai, ou seja, além da realidade das mães solo, a pandemia colocou as mulheres no Brasil no que a gente chama de crise do cuidado. Elas passaram cada vez mais a prover cuidado e se sobrecarregar com isso, o que obviamente tem um desfecho ruim, um impacto ruim quando a gente fala de saúde, né?
Dessas 11 milhões de mães solo, 7,8 milhões são negras, né? Então, a maior parte dessas mães solo são negras. E dessas, 63% vivem abaixo da linha de pobreza. Isso coloca a mãe solo no Brasil como, na maior parte das vezes, uma mãe preta, pobre, periférica e usuária do SUS. É para esse grupo de mulheres que a gente vai olhar um pouco agora nesse momento. A gente sabe que a classificação racial no Brasil é feita por autodeclaração, né? A gente tem autodeclarado preto cerca de 9,4% e pardos 46,8%, o que perfazem pretos e pardos 56% da população. Lembrando que negros correspondem a 67% dos usuários do SUS. Então, os usuários do SUS, na sua maioria, são negros. E nos Estados Unidos? Por que eu estou falando dos Estados Unidos? Porque nos Estados Unidos isso é muito diferente. Os afro-americanos lá correspondem a 13,4% da população, mas mesmo correspondendo a uma percentual muito menor da população, nos Estados Unidos se estratifica, se estuda, se pesquisa muito acerca do processo de adoecimento relacionado com raça. Nesse aspecto, eles estão muito na nossa frente em relação a essa aquisição de dados, né, para entender o processo de adoecimento na população negra. E a cada 3 anos eles fazem uma grande estatística, um grande banco de dados relacionando raça e câncer, para entender como é que funciona o imbricamento da raça com os desfechos, as doenças oncológicas, né? Como as doenças oncológicas se comportam nos negros americanos. Bom, e baseado nisso, né, se relaciona, né, isso já é uma coisa amplamente divulgada e discutida, né, a relação entre menor status socioeconômico e raça, né? Raça pode ser, nos Estados Unidos, e aqui também a gente tem também esse paralelo, né, que raça está relacionado com pobreza, com menor status socioeconômico, né? Nos Estados Unidos, 21% dos pretos estão abaixo da linha da pobreza contra 9% dos brancos. Ensino médio completo também é muito maior entre os brancos e lá a cobertura de saúde, de seguro de saúde é bem maior entre os brancos, né? 11% dos negros não tem qualquer cobertura de saúde e isso acaba dificultando o acesso ao trabalho, educação, renda, moradia, alimentação de qualidade e óbvio que isso impacta também em vários agravos da saúde, não apenas no quesito câncer, mas também no quesito câncer, fortemente no quesito câncer, por conta dessas todas as condições desfavoráveis. Afinal, saúde é muito mais amplo do que a ausência de doença. E lá nos Estados Unidos, eles fazem toda a pesquisa e diferenciação classificando os cânceres que são mais frequentes nos homens e mulheres, pretos e brancos. Isso ajuda muito a gente entender como as doenças funcionam, né? Já aqui no Brasil, a gente não tinha, até 2010, não era obrigado você preencher o quesito raça-cor nos formulários de identificação do SUS. Então, como esse preenchimento, essa aquisição do dado de autodeclaração, né, que tem que ser sempre feito por autodeclaração, mas esse preenchimento dos dados nos formulários do SUS, se não preenchimento, fazia com que a gente ficasse com esse dado muito pouco acurado, né? A nossa estatística simplesmente ela não acontece. Quando você vai ver hoje os dados do INCA, de qual câncer que é mais frequente em pretos ou em pretas, ou enfim, isso não está posto, né? O INCA classifica apenas como câncer em mulheres e homens, mas não tem esse estudo detalhado a respeito do que acomete mais a população preta ou a população branca. E aí, então, como é que fica isso com os dados que a gente tem já dos Estados Unidos? O que a gente consegue perceber? Que em mulheres, os tumores mais comuns, nas mulheres negras, os tumores mais comuns, tem uns aqui que não são tão, podem não estar tão familiarizados, mas a gente tem, por exemplo, o sarcoma de Kaposi. Ele é 3,6 vezes mais frequente nas mulheres pretas do que nas mulheres brancas. E o sarcoma de Kaposi é um tipo de tumor que ele está relacionado com HIV, né?
ele é um tumor que está relacionado com a infecção com HIV. E aí você percebe que também a infecção por HIV é muito mais, a doença AIDS, ela é muito mais frequente na população preta. E quando você compara ainda homens e mulheres, as mulheres ainda têm mais, uma taxa maior de adoecimento por HIV do que os homens. Então, isso acaba se refletindo também no câncer, porque esse é um câncer que ele é diretamente relacionado com a incidência de HIV. Mieloma múltiplo, também uma outra neoplasia, que é mais comum em negros, né? Câncer de estômago também, 2 vezes mais. Câncer de fígado, 40% mais. E câncer de pâncreas, 34% mais. Ou seja, a gente fica falando muito de câncer de mama, câncer de colo de útero, mas todas essas doenças, todos esses tumores, eles acabam sendo mais comuns em mulheres negras. E por que isso acontece? Porque existem vários fatores de risco para câncer. E dentre os fatores de risco ambientais, a gente pode destacar os agentes infecciosos. Alguns agentes infecciosos, eles predispõem a câncer, né? O que eu já tinha falado anteriormente, né? Aqui o HIV, né? Que é 7% mais prevalente na população negra e acaba aumentando a incidência de sarcoma de Kaposi, linfoma não Hodgkin e também de câncer de colo de útero, né? Então, a infecção por esse vírus acaba impactando nessa incidência. O HPV, que a gente conhece mais, né, como o grande responsável, a infecção pelo HPV de alto risco, é o grande responsável pelo adoecimento pelo câncer de colo de útero, né? Então, o HPV tem maior prevalência dos subtipos de alto risco em mulheres negras, 36% nas mulheres negras versus 22% nas mulheres brancas, e ele também está relacionado com câncer de vulva, vagina, canal anal, pênis e orofaringe. Então, o HPV de alto risco também é mais frequente nas mulheres negras. O H. pylori, que é uma bactéria que se aloja ali no estômago, né? E que é também responsável pelo câncer de estômago, da qual pouco se fala quando a gente relaciona com câncer em população negra, mas o H. pylori, ele é muito mais frequente em negros, 52% versus 21%. E ele, essa maior incidência de H. pylori na população preta tem a ver tem relação com condições sanitárias ruins e alta densidade populacional. Então, essas famílias que moram, essas residências que tem muitas pessoas morando com pouco espaço, em áreas censitárias, em bairros que têm superlotados, casas muito próximas umas das outras, isso aumenta muito a incidência de H. pylori. E H. pylori aumenta muito a incidência de câncer de estômago. Então, para a gente ver que não tem, quando você estuda a gênese das doenças, a questão social ela está extremamente imbricada e não tem como a gente deixar de pensar uma sem pensar outra, né? Outra, comorbidade, ou seja, outros fatores de risco que podem aumentar a incidência de câncer na população negra é o diabetes, né? A gente sabe que pacientes negros têm uma maior incidência de diabetes, principalmente as mulheres. As mulheres têm 50% mais chance de ter diabetes do que os homens negros, né? E a diabetes ela aumenta o risco de linfoma não Hodgkin e as mulheres negras diabéticas têm o maior risco de morrer de câncer de endométrio e também de linfoma de Hodgkin, né? E a coexistência de diabetes com câncer piora a evolução do câncer. Então, vejam como uma coisa tem relação com a outra. Obesidade também, né? A obesidade, 5% de todos os cânceres do mundo tem relação com obesidade, tem a obesidade como fator de risco. E a gente sabe que a obesidade ela é mais prevalente em mulheres, né? E 50% das mulheres negras estão obesas, né? Então, a gente fala da nossa situação de risco alimentar, de pobreza, né, de segurança alimentar, mas a gente tem que entender que, mesmo às vezes você estando malnutrido, você pode estar obeso, porque a obesidade não tem a ver com uma boa nutrição, muito pelo contrário, né? A gente tem a maioria das pacientes que estão obesas, elas estão malnutridas, porque elas não têm acesso a uma comida de qualidade, a uma alimentação de qualidade, né? Elas acabam consumindo carboidratos de baixo valor nutricional, gorduras de má qualidade, isso acaba ocasionando ganho de peso, e a obesidade ela está diretamente relacionada com vários tipos de tumores. Aqui eu listei, pelo menos uns 13, né? Então, aqui a gente vê a curva percentual de mulheres acima do peso, né, nos Estados Unidos. Aqui são homens e mulheres brancas, e aqui mulheres negras. Ou seja, para a gente ver como esse fator de risco pode estar impactando na maior taxa de câncer nas mulheres negras. Sedentarismo e malnutrição, né? Sedentarismo e malnutrição que acabam concorrendo também para a obesidade, também são fatores de risco, né, para câncer.
E aí a recomendação da OMS, né? Hoje em dia a recomendação da Organização Mundial de Saúde é que todo mundo faça de 75 a 150 minutos de atividade física moderada e intensa por semana e que tenha uma dieta saudável baseada em vegetais e frutas. E, no entanto, o que a gente vê da nossa população, né, da nossa população preta, periférica, é que durante a sua rotina, né, você não consegue encaixar esses minutos de atividade física, né? A mulher passa 2 horas no ônibus para ir, 2 horas no ônibus para voltar para o trabalho, chega em casa, tem uma tripla jornada, tem que dar conta do filho, né? Nesse contexto que a gente está falando de mãe solo, ou cuidar de um parente, né? Então, na pandemia do Covid, isso ainda se intensificou mais ainda, porque ela precisava sair para trabalhar, mesmo e se expor, e acabava complicando toda essa situação. Então, qual o tempo, como é que essa mulher vai dar conta de se engajar nesse perfil, nessa determinação aí da OMS para ter mais qualidade de vida e saúde? Fora as mulheres que acabam tendo que... Eu coloquei essa foto porque eu lembrei muito do serviço de saúde que eu atendo, né, oncologia, e que a gente vê isso assim com muita frequência, que às vezes a paciente oncológica, imagine, a paciente oncológica, ela precisa tratar, ela precisa tomar o tratamento dela, mas ela não tem com quem deixar os filhos, né? Quantos pacientes eu tive que foram fazer quimioterapia com o bebê no colo? E o ambiente de saúde está pronto para isso? Como é que o ambiente de saúde lida com isso? Na maioria das vezes, o ambiente de saúde ignora, né? Ignora por não ter um sistema de apoio, uma creche, onde possa receber essas crianças, esses filhos, enquanto as mães estão se tratando. Ignora na medida que o próprio ambiente hospitalar é hostil e não tem condição de receber essas crianças para que as mães possam se tratar. E isso é muito ruim para o tratamento oncológico, porque quando a gente começa um tratamento oncológico e a gente determina os ciclos de quimioterapia, o intervalo de um tratamento para outro, isso não pode se romper, nesse ciclo não pode ser quebrado, a paciente não pode ter atrasos no tratamento, porque isso tudo vai impactar muito no resultado. E às vezes você vê paciente cancelando tratamentos, adiando tratamentos, simplesmente porque não tem com quem deixar seu filho para poder tomar medicação. E isso é uma situação que ela é, na maioria das vezes, ignorada pelo sistema de saúde. Em relação à mortalidade, a gente falou ali um pouco naquele outro, eu estava falando em relação aos cânceres que são mais comuns na população negra. Em relação à mortalidade, né? Quais são os tumores que acabam vitimando mais as mulheres, né? Que causam a morte, o desfecho, né, desfavorável que ninguém quer da morte da mulher. Ou seja, novamente aqui mieloma múltiplo, 2 vezes mais, estômago 2 vezes mais, corpo do útero, que é endométrio, quase 2 vezes mais, colo de útero também, 75% mais de mortalidade de câncer de colo de útero nas mulheres negras em relação às mulheres brancas, e o câncer de mama, que também 40% das mulheres negras, 40% a mais de mortalidade das mulheres negras em relação às mulheres brancas. E veja que o número de mulheres brancas e negras que têm câncer de mama no mundo é muito similar em termos de incidência, né? É equiparável. A quantidade de mulheres com câncer de mama que adoecem, sendo brancas ou negras, é muito semelhante. Só que as mulheres negras, elas morrem 40% mais. E por que as mulheres negras morrem mais de câncer de mama do que as mulheres brancas? Primeiro, porque elas são diagnosticadas em fases mais tardias do tratamento. Se você olhar aqui, a maior proporção de negros diagnosticados com doença avançada. Aqui nessa tabelinha eu trago que está em cinza são mulheres brancas e que tem vermelho são mulheres negras. Aqui é a porcentagem de mulheres que são diagnosticadas com doença localizada, ou seja, com doença pequenininha ali na fase 1 e na fase 2. Você vê que 64% das pacientes brancas são diagnosticadas nessa fase, enquanto que 54% das mulheres negras. Depois a doença já fica um pouquinho mais avançada, aí troca. As mulheres negras são diagnosticadas mais nessa fase de doença regional, e quando a gente vê aqui pacientes com metástase, também as mulheres negras elas são diagnosticadas às vezes já com metástase. Então, quando você pega a mulher numa fase da doença em que a doença já está mais avançada, o tratamento é mais difícil e a cura também é mais difícil. Por isso, as mulheres negras têm morrido mais de câncer de mama, simplesmente por questão de acesso, por questão de iniquidade. Né? Vou passar aqui para não ficar muito longo. Então,
As mulheres, além dessa questão do diagnóstico, de fazer o diagnóstico no momento mais tardio do tratamento, existem alguns outros fatores que fazem também com que esse desfecho seja pior, ou seja, as pacientes morram mais. Elas têm um maior intervalo entre a realização do exame e a avaliação do especialista, né? Ou seja, você pegou o exame e realizou o exame, mas aquele momento que você pegou o exame na mão até o momento que você consegue levar o exame para o médico, as mulheres negras, isso demora mais, né? Tem um maior intervalo para o início do tratamento, tem uma maior chance de receber um tratamento fora do protocolo, ou seja, de acabar tomando uma medicação que não era exatamente a melhor medicação para o seu caso, né? Uma menor taxa de tratamento local definitivo significa o quê? Uma menor taxa de cirurgias definitivas para tratar seu tratamento, fazer seu tratamento, menor taxa de redução de dose na quimio ou na rádio, ou seja, de novamente fazer quimio ou rádio com protocolos e doses que não estão adequadas, e também menor adesão à hormonioterapia, que é aquele tratamento que a gente faz com comprimido, que é um anti-hormônio, que muitas mulheres com câncer de mama usam após a cirurgia para ficar, né, tomando normalmente por um tempo de 5 ou 10 anos, e que também diminui a chance da doença voltar de novo. Então, a adesão à hormonioterapia nas mulheres negras também é mais difícil, porque essas medicações são medicações que têm muitos efeitos colaterais. Às vezes a gente precisa atender, mesmo depois que a quimioterapia já acabou, que a cirurgia já foi feita, quando a paciente já está nessa fase de hormonioterapia, que é uma fase que teoricamente é comprimido, é mais fácil, mas são medicações que exigem vários cuidados para que a paciente consiga tomar. E como a paciente negra, às vezes ela não tem acesso a essa consulta com frequência, a essa conversa, a uma equipe multidisciplinar, né, que possa atendê-la, ela acaba desistindo do tratamento, descontinuando o tratamento. Habitualmente, essas mulheres que estão fazendo hormonioterapia, elas precisam de orientação nutricional, elas precisam de... hoje em dia, a gente já sabe vários trabalhos mostrando que a acupuntura melhora os sintomas da hormonioterapia, né? Atividade física com carga, com musculação, diminui os efeitos colaterais da hormonioterapia, diminui fogacho, meditação, tudo isso que a gente acaba tendo que usar junto para que a paciente consiga, ao longo de 5 anos, conseguir tomar medicação. E esse contexto é o contexto que a gente não consegue colocar para as nossas pacientes negras no SUS, né? Um estudo foi feito aqui no Brasil, um estudo com no sul do Brasil, numa cidade do sul do Brasil, um estudo com cerca de 2.000 mulheres, e olha que dados interessantes foram encontrados, né? A taxa de mamografia em mulheres brancas foi de realização de mamografia foi de 53% contra 43% nas mulheres pretas. Taxa de Papa Nicolau, ou seja, preventivo ginecológico, também foi menor nas mulheres negras. 17% das mulheres pretas nunca tinha feito uma citologia vaginal, um Papa Nicolau, contra 9% das mulheres brancas, né? E um outro dado interessante aqui desse estudo, que eu acabei não colocando, mas é que assim, nessa população estudada, nessa população preta estudada, o risco de viuvez era 95% maior. Ou seja, nesse grupo de mulheres pretas, né, de meia idade ali entre 25 e 50 anos, que é a taxa que faz ali o Papa Nicolau, existia um risco de viuvez de mais de 90%. Significa o quê? Significa que essa mulher viúva, ela é o arrimo da família, ela é a mãe solo, que está ali provendo cuidado para os filhos, às vezes para a mãe, e para ela própria não sobra tempo nem disposição, ou às vezes ela não tem informação, não tem acesso, não tem como se cuidar. Se cuidar é a última coisa que ela pensa, porque ela tem outras coisas para priorizar, né? Esse é um dos poucos estudos nacionais que a gente tem. Vocês estão vendo eu falando muito aqui de dados americanos, né? A maioria dos dados que eu estou colocando são dados americanos, porque, justamente, né, como a Denise falou, e eu também pontuei anteriormente, a gente produz poucos dados, né, nacionais para entender a nossa realidade, né? Então, esse dado eu trago sempre porque é um dos poucos dados nacionais que a gente tem, de uma pós-graduanda de Minas Gerais que levantou esses dados do SUS, e com 60.000 mulheres, né, fazendo tratamento entre 2008 e 2015 de câncer de mama, e ela comprovou que a sobrevida, né, nas mulheres pretas é 10% menor que nas mulheres brancas, ou seja, ao longo de um determinado período, ao longo desse processo de acompanhamento do estudo, 10% a mais de pacientes negras faleceram do que de pacientes brancas, né? E nesse estudo ela avaliou também que a maioria dessas pacientes negras que faleceu porque já recebeu o diagnóstico numa fase mais avançada do tratamento,
E outra coisa também que foi visto, mesmo dentro do ambiente do SUS, eu acho esse dado super interessante, mostrando realmente essa desigualdade racial na saúde, mesmo dentro do SUS, né? Quando você vai analisar por região, por área censitária, né? Por faixa de renda, a renda das mulheres brancas era bem maior, né? Então, mesmo dentro do SUS, você lidando com a população dentro do SUS, você vai ver que o negro que acessa o Sistema Único de Saúde, ele é bem mais pobre do que o branco que acessa o Sistema Único de Saúde. Né? E ainda veio a pandemia, né? A pandemia para dificultar ainda mais essa situação. Durante a pandemia, 1,6 milhão de mamografias a menos foram realizadas, né? E houve uma queda de 39% nos números de biópsia. E o que dificultou realmente muito, e agora a gente percebe, a gente que está atendendo esses pacientes no pós-pandemia, a gente percebe como as pacientes estão chegando com doenças mais avançadas, porque justamente ficaram esse período em casa, né? Não conseguiram se cuidar, o acesso ficou ainda mais difícil. Então, as mulheres estão chegando com diagnósticos mais tardios, né? Mas não pense que o problema foi único exclusivamente na pandemia. Há pelo menos 10 anos o Brasil não consegue bater a meta de mamografias, né? Então, isso piorou na pandemia, mas a gente já vinha num atraso crônico aí em relação à meta de fazer mamografias, a meta estabelecida para mamografias em mulheres de 50 anos. Então, já havia um atraso, o atraso foi intensificado, né? Então, pacientes oncológicos, 52% atrasaram cirurgias e tratamentos, 77% interromperam os cuidados, 77% descobriram com atraso ou não descobriram que tem câncer, né? Eu acho interessante essa linha do tempo aqui, esse dado é de uma revista chamada Gênero e Número, uma ONG que trabalha com jornalismo, informação de fácil acesso, assim, é uma ONG muito interessante que montou essa linha do tempo de uma paciente que se tratou com câncer de mama no SUS durante a pandemia. Então, essa mulher tem 43 anos, ela notou um nódulo no seio em março de 2020, né? Aqui, 2020, março de 2020. Ela teve um diagnóstico de câncer de mama mesmo, depois que ela conseguiu passar pela primeira consulta com o ginecologista, e depois de tudo, ela acabou tendo o diagnóstico de câncer de mama apenas em setembro, ou seja, ela levou aí 5, 6 meses para poder ter o diagnóstico, quando hoje em dia a gente tem promulgada desde 2019 no SUS a lei dos 30 dias, que é aquela lei que diz que entre o momento da suspeita diagnóstica e a confirmação do diagnóstico de câncer, você tem que ter 30 dias, ou seja, essa mulher passou 6 meses para conseguir fazer o diagnóstico e fazer a primeira sessão de quimioterapia dela, ou seja, de março a setembro. Depois ela fez a quimioterapia, que é a primeira sessão em setembro, segunda, terminou a quimioterapia em fevereiro de 2021, ou seja, ela passou mais ou menos 6 meses em quimioterapia, que é o tempo médio de quimioterapia mesmo, que a gente faz para as pacientes que precisam fazer quimio antes de operar, que foi o caso dela. Ela tinha uma doença avançada do nódulo carocinho que ela descobriu na mama pequenininho lá em março. Quando ela foi começar o tratamento, o nódulo já estava bem grande, então ela teve que fazer quimio primeiro. Ela fez quimio primeiro, e aí ela termina a quimio em março de 2021, ou seja, um ano depois, espera mais 2 meses para conseguir operar, opera em maio de 2021, né? E aí depois ela faz rádio e agora ela está fazendo acompanhamento em hormonioterapia. Mas olha os atrasos, né? Essa é uma forma prática da gente enxergar o que é que está acontecendo e por que estamos morrendo mais, né? E isso acaba impactando grandemente no orçamento também do SUS, né? Acaba faltando, porque o que acontece? Pacientes em fases avançadas do câncer de mama, elas acabam consumindo 80% dos recursos do SUS para tratamento da doença, né? Se você trata o paciente nos estadios iniciais, na fase 1 e na fase 2, você gasta muito menos. Agora, o tratamento na fase 3 e na fase 4, ele é muito mais oneroso, né? Então, vale a pena a gente investir em diagnóstico precoce, em informação, por vários motivos. Primeiro, porque você vai poupar vidas, você vai poupar sofrimento, você vai desonerar o SUS e vai conseguir, com isso, economizar recursos para investir em outras coisas. Então, não é inadmissível mais que a gente fique perdendo tempo e não enxergar esses determinantes sociais das doenças e a necessidade premente que a gente tem de investir nisso, né?
Baseado nisso, nos últimos anos, principalmente nos últimos 2 anos, né, assim, com o movimento americano do Black Lives Matter, a gente tem percebido que nos Estados Unidos a movimentação em relação a essa pauta racial aumentou muito depois da morte do George Floyd, e a sociedade lá tem reagido muito a isso. Então, esse ASCO, que é um congresso americano, que é o maior congresso de oncologia do mundo, é um congresso que tem todo ano, em junho, lá na cidade de Chicago. Em 2021, ele foi... o tema central da ASCO foi equidade. E teve muita discussão acerca disso, muitos trabalhos apresentados, muitas ideias, porque eles realmente estão se movimentando para poder diminuir essas iniquidades, e isso a gente espera que seja uma iniciativa que contamine, né? Que contamine os outros países e contamine as outras sociedades, não só a sociedade de oncologia. Eu tenho visto muito isso na sociedade de oncologia, mas a gente precisa dessas mesmas iniciativas em outras frentes, né? Endócrino, saúde da família sempre esteve muito envolvida com essa pauta, mas assim, a gente precisa, a cardiologia, né? A endocrinologia, a gente precisa cuidar melhor dos nossos hipertensos, dos nossos diabéticos, parar de acreditar que, é hipertenso, deu hipertenso, porque é mesmo, não tem o que a gente fazer, ou diabético, porque é mesmo, não tem o que a gente fazer. Ora, não tem como a gente reduzir, melhorar esses desfechos, dar um cuidado mais direcionado? É claro que tem, e todo mundo precisa estar engajado nisso, seguindo o exemplo aí da Sociedade Americana de Oncologia Clínica, né? E aí, Doutora a Sociedade Ana, Americana... Oi. eu vou ter que interrompê-la, mas a gente ainda espera a sua fala para os minutos finais. Agora a gente está com o tempo um pouco apertado e a gente já volta a te ouvir. Eu vou trazer aqui também, para dividir um pouco da história dela conosco e participar aqui do nosso debate. Ela ouviu as suas falas, as falas das nossas convidadas anteriormente, a Cristiane da Silva Gomes, que se esforçou bastante para estar aqui conosco agora, né, Cristiane? Então, muito obrigada, antes de tudo, e a gente quer ouvir um pouco da sua história. Queria agradecer, primeiramente, a Deus por estar aqui. Foi uma luta muito tremenda. Eu passei mal, mas estou aqui, viva, para dar meu testemunho. Agradeço a todos que ficaram na minha companhia, a Luana, o rapaz aqui, que eu nem lembro o nome dele, fiquei tão nervosa. E eu faço tratamento de câncer de mama, fui diagnosticada. Meu nome é Cristiana, tenho 44 anos. E quando eu descobri o câncer, foi em 2018, mas, graças a Deus, eu tive um apoio muito bom do meu filho, da minha família, dos meus amigos, o hospital. Eu faço tratamento no Grafê, no Rio de Janeiro. Os médicos foram maravilhosos. Eu fiz 7 cirurgias, eu fiz 9 meses de quimioterapia, 25 de rádio, e fiz um exame que eu tive que... O HER2 deu positivo, e eu tive que fazer 17 aplicações numa medicação. Mas eu estou aqui para dizer para vocês que essa doença não é fácil. Ela não é fácil. Quando você recebe um diagnóstico, quando eu recebi sozinha, peguei o meu resultado, e naquele momento eu fiquei muito triste, fiquei muito nervosa, mas eu pedi a Deus para Deus me dar força. E eu só falei para minha família 6 meses depois, porque eu queria preparar o meu psicológico, porque elas têm um pensamento muito mais fraco do que o meu. Então, eu fiquei trabalhando a minha parte sentimental, tendo apoios dos médicos, porque temos que ser obedientes aos médicos, que Deus deu sabedoria aos médicos para cuidar da gente, né? E o câncer é uma doença muito ingrata. Se você não tiver força de vontade, tiver pensamentos positivos, né, pensar assim, eu vou conseguir. Você não consegue. Se você não tiver esses pensamentos bons, você não consegue passar por um tratamento. Em 2020, eu fiz 3 cirurgias. Eu fiz uma em janeiro, foram 7 horas. Eu fiz outra início de fevereiro, porque eu tive uma complicação no meu dreno. E em abril eu estava de novo na mesa de cirurgia. O hospital já estava até me conhecendo lá no Grafê, né?
Eles até perguntavam, você está gostando daqui, né? Eu falei, a comida do Hospital do Grafê é maravilhosa, por isso que eu estou aqui de volta. Então, assim, eu consegui. Em 2022, agora eu fiz também mais outras cirurgias. E eu estou aqui para dizer para vocês que não desistir da vida, dar apoio àqueles que estão sendo diagnosticados de câncer, ter paciência. Nós também temos que ter paciência. Eu gostaria muito assim que tivesse uma atenção, sabe? Quando você tem assim um paciente que é diagnosticado de câncer, nós temos muita dificuldade para fazer um exame, a mamografia, demora muito pelo SUS. Eu tive muita dificuldade, porque em 1993 eu tive 2 nódulos nas mamas. E eu fiz, né, a cirurgia, e era benigno, graças a Deus. Mas quando foi em 2018, começou a apontar de novo na mama esquerda. Eu retirei a minha mama total e fiz a reconstrução. E quando o médico, eu falava com a médica que o caroço estava crescendo. Então, a demora do SUS, de eu conseguir fazer uma mamografia, o resultado, isso agravou muito para que eu pudesse não se transformar num câncer. E o tumor cresceu muito, chegou a 10 centímetros. E aí, com a quimioterapia, ele diminuiu e foi um bom resultado. Então, assim, eu agradeço muito a essa oportunidade, dei um trabalhinho danado, passei mal, muita emoção, né? Mas eu agradeço a cada um de vocês que são responsáveis pelo esse projeto, né, esse congresso. Agradeço àqueles que me apoiaram, agradeço a Deus, muito obrigada a cada uma de vocês que estão aqui. Eu não pensei em desistir de vir aqui só para falar um pouquinho do meu testemunho, porque eu acho que todos vocês têm que ouvir que o câncer, ele é uma doença ingrata, mas se você tiver fé em Deus e confiar em Deus, você consegue passar, chorando, sorrindo, mas você consegue passar por essa doença. E eu estou aqui, fiquei totalmente careca, meu cabelo veio mais bonito, mais cacheado, ainda ganhei esse presente, né? Ele veio melhor do que era, valeu a pena, né? Não é fácil. Meu filho agora ele está com 18 anos, mas na epidemia eu passei uma dificuldade muito grande como mãe solteira, e ninguém podia ir para a minha casa cuidar de mim por causa da epidemia, ninguém podia, então ficou eu e meu filho sozinhos. E eu falei para o meu filho, estamos na guerra e vamos vencer, junto. E ele que fazia meus curativos, porque eu fiz 3 cirurgias seguidas, então eu estava muito cansada, muito desabilitada, porque não é fácil, né? Então, assim, eu falei com o meu filho, eu falei, estamos juntos nessa guerra e vamos vencer. Porque eu tinha que passar essa força para ele. Doía quando eu fazia o curativo. E eu falava para o meu filho, quando ele terminava, mãe, está tudo bem? Eu, tudo bem, meu filho. Passava sempre segurança, porque por mais que nós estamos passando por um processo de tratamento de câncer, eu acho que a gente ainda fica, algumas pessoas ainda ficam melhor do que quem está ao nosso lado, né? E eu falava com meu filho, mamãe vai descansar, me dá um remédio para a dor e apaga a luz. E quando ele apagava a luz, era o momento que eu chorava. Porque eu chorava porque doía, eu estava muito cansada, mas eu não mostrava para ele fragilidade, porque o filho, ele se fortalece na mãe, né? Então, assim, eu tive que ser forte por mim e ser forte por ele, ser forte pela minha família, pelas minhas amigas. O meu trabalho me apoiou muito, me acolheram, eu não fiquei em casa. Eu fazendo tratamento de quimioterapia, eu ia trabalhar. Eu fazendo quimioterapia, operada, eu fazia comida, eu lavava a minha roupa. E meu filho falava, mãe, eu vou te ajudar. E ele me ajudou muito. Eu trabalho numa instituição, no Rio de Janeiro, Dom Quixote. E lá no meu trabalho, eles me apoiaram muito. Porque eles falam, a minha chefe até fala para mim, né, que a Cristiana... se ela não estivesse trabalhando, eu acho que ela não ia aguentar.
Porque eu falei, eu não vou parar, eu não vou desistir da minha vida. Porque eu tenho sonhos para realizar. Eu tenho sonhos meus e sonhos com meu filho. Então, eu não podia desistir da minha vida. E eu não vou desistir. Eu vou continuar lutando pela minha vida. Então, eu queria dizer para cada um de vocês, seja qual for a situação da vida de vocês, não desistem nunca. Tenha sempre fé. Porque a fé, ela remove montanhas. E quando a gente tem fé em Deus, tudo fica mais fácil. Tudo fica fácil, porque a luta vem, mas a vitória é certa. Obrigada. Obrigada, Cristiana. Obrigada. Que bom que você insistiu e nos trouxe mais essa demonstração de força de vontade para compartilhar com a gente toda essa sua história de vitória. Obrigada. Bom, agora a gente tem alguns poucos minutos para as considerações finais, então eu sugiro que a gente faça na mesma ordem do início. Então eu peço para que a Itaciara traga para a gente as suas considerações finais em 1 minuto, por favor. Ok, Joyce. Parabéns, viu, por você estar aqui com a gente. E o que eu gostaria de deixar como mensagem final, eu acho que isso é um tema realmente muito importante, que tem que ser debatido. Eu acho que ser mãe solo realmente não é fácil, no contexto tanto profissional, né, como também paciente, como social. Mas eu acredito que, para mim, foi muito importante eu ter passado por todo esse processo. E hoje em dia eu podendo estar me capacitando, desculpem, cada vez mais, né? Sabendo que hoje em dia eu vou me tornar uma profissional melhor. Hoje em dia faço parte de uma associação de pacientes que ajuda e empodera pacientes para que sejam protagonistas do seu próprio tratamento também. Eu acho que isso é muito importante, a visão da Abrale, né, ter esse cuidado, esse olhar com os pacientes. E o que eu falo para vocês aqui também, como pacientes, né, eu acho que a gente tem que ser protagonista mesmo da nossa própria história e seguir a luta. É isso. Obrigada, Itaciara. Obrigada. Melissa, por favor. Gente, a maioria dos cânceres são evitáveis. Esses dados que a doutora Ana Cristina apresentou, todos eles têm vacina na maioria. Por que a gente aqui não toma isso como um compromisso, independente de raça, credo, cor? Vamos vacinar os adultos. Vamos fazer campanhas para que essas mulheres da periferia não precisem chegar com estádios tão tardios de um HPV que poderia ter sido evitado com 2 doses de vacina. Se ela não tomou quando era pequena, porque o pai e a mãe também vinham com as mesmas características de vulnerabilidade. Mas a gente pode inverter esse jogo. Prevenção, promoção à saúde, fazer os agentes comunitários chegar nesses lugares com as imunizações e com as informações necessárias, já que Maomé não tá indo na montanha. Vamos carregar a montanha até eles. Isso é um trabalho social e não é difícil, não. Agora lembrem, né? Sábado agora, domingo agora, todo mundo já pode dar o primeiro passo pra mudar o que viu. Pensa com muito carinho nisso. Teu voto é o que pode mudar a nossa realidade. Obrigada. Obrigada, Melissa. Por favor, doutora Denise Ornelas. Não, é incrível estar aqui ouvindo essas histórias fantásticas, né, de mulheres que fizeram esse processo de superação. E a mensagem que eu queria deixar final é o quanto nós, profissionais de saúde, estamos envolvidos nesse suporte para essas pessoas, né, para além da doença, para além do tratamento técnico, que eu tenho certeza que todos nós aqui cultivamos o nosso melhor em termos de estudo, em nosso melhor em termos de cuidado. Será que a gente realmente está fazendo o advocacy? Será que a gente realmente está olhando para as questões, a gente está adereçando essas questões relacionadas às iniquidades raciais, não só no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, com os nossos colegas de trabalho, mas também com os nossos estudantes, com os nossos alunos, com as pessoas que estão ali convivendo com a gente? Como é que a gente pode somar,
né, nessa discussão, como é que a gente pode fazer a interseccionalidade realmente acontecer na nossa prática diária, quando a gente vê dados como esse que a doutora Ana trouxe para a gente, como as questões que eu trouxe, né? Então, acho que é um compromisso, não levar isso só para a gente, para o nosso individual, mas também colocar nas nossas aulas, colocar nas nossas palestras, colocar daqui por diante esse olhar racializado, esse olhar não só sociodemográfico, né, não só relacionado às questões econômicas, mas também às iniquidades raciais nos nossos contextos. Eu acho que é essa a mensagem que eu gostaria de deixar. E agradecer mais uma vez a Abrale e a todos os envolvidos aí ao convite. Foi muito bom estar aqui com vocês, aprendendo com vocês. Vocês são incríveis. Obrigada, doutora Denise. E, por fim, doutora Ana Amélia, queremos ouvi-la nas considerações finais. Pessoal, obrigada por ter aberto esse espaço para a gente conversar a respeito desse assunto. O meu objetivo em trazer esses dados, né, essas pesquisas que eu trouxe, é porque realmente a gente precisa, como a Denise falou, a gente precisa se implicar. Nós, como médicos, eu estou falando para a comunidade médica, né? Nós precisamos parar de olhar apenas para dados técnicos, né? E também começar a entender que adereçar essas iniquidades, isso vai ter tão ou mais benefício no cuidado dos pacientes do que você ficar buscando ou perseguindo a droga A ou a droga B. Em oncologia, a gente tem uma busca incessante por... É óbvio que o paciente do SUS, ele também tem que usar a melhor droga, a droga de ponta, a droga de qualidade, o que acabou de sair nas pesquisas, não é isso que eu estou falando, isso tem que ser perseguido. Mas tem tantas outras coisas que você pode fazer para poder melhorar os resultados dos pacientes, que ficar só olhando para o remédio e esquecer de tudo que vem antes do remédio, parece um pouco que enxugar gelo, né? Então, a gente precisa unir as coisas, a gente precisa unir as pontas, né? A gente precisa ir na periferia, a gente precisa dar informação, né? Uma coisa que eu gosto muito de falar nas minhas aulas, informação é autonomia, né? Se o paciente, se a comunidade, se a mulher sabe o que ela precisa fazer, ela vai ajudar, né? Ela vai ser ela mesma o fator, né, o seu próprio agente de saúde. E às vezes a gente acha que essas informações sobre mamografia ou Papa Nicolau, que isso tudo é uma coisa boba que todo mundo já sabe. É outubro rosa, todo mundo sabe o que tem que fazer, mas não é simples assim. A gente precisa fornecer essas informações, a gente precisa ir nas comunidades e difundir os métodos de prevenção, a gente precisa ajudar para que isso aconteça e fazer o nosso comprometimento como médico, como estudante de medicina, como formador de conhecimento, de que eu não posso ficar olhando apenas para o remédio, eu preciso prestar atenção nos outros fatores que podem adoecer o meu paciente, né? Então, eu acho que é isso que eu tenho buscado nas minhas colocações, sempre chamar a responsabilidade dos meus colegas para isso. Obrigada, doutora Ana, parabéns pelo trabalho novamente. Obrigada por estar conosco. E, Cristiana, por favor. Eu queria deixar para cada um de vocês não desistir e sempre que tiver alguma dúvida, algo estranho no seu corpo, procurar sim um médico, confiar na medicina, pedir ajuda, porque quando eu senti algo estranho, eu pesquisei na internet e eu descobri o médico que tratava da mama, porque eu não tive uma boa atenção no posto de saúde. Eu consegui uma boa atenção no SUS. No SUS não, no Hospital Grafé Guilherme. E lá eu consegui um bom atendimento. Mas tudo isso poderia ser evitado, né? E não perder nunca a esperança. Não perca a esperança que você não vai conseguir. Você vai conseguir. Todos nós somos capazes de conseguir vencer. E eu agradeço a Deus, a cada um de vocês. E eu digo para cada um, eu não nasci com câncer, eu não vou morrer com ele. Porque eu estou curada. Muito obrigada. Muito obrigada. Bom, nós tivemos aqui com as nossas convidadas, as doutoras, Denise e doutora Ana, tantas informações. E esse
espaço de tempo não é suficiente para a gente falar tudo, né, que gostaríamos e que precisamos saber, mas com certeza é aquela sementinha que vai alimentar a nossa vontade de pesquisar mais, de querer saber mais da história das nossas convidadas e dos trabalhos científicos das doutoras. Então, eu quero agradecer a presença de todas vocês, muito obrigada por estar conosco, quero agradecer a Abrale também pela oportunidade desse debate. E o congresso continua, né? Vocês terão as próximas palestras. Aproveitem para visitar também os estandes, o espaço aqui fora do nosso teatro aqui. Tá ok, gente? Muito, muito obrigada. Uma ótima tarde para você e até os próximos eventos. Tchau, tchau.